Estou aparecendo aqui no canal do Finclass para falar sobre um assunto específico, sobre o clube de futebol brasileiro Cruzeiro e a compra que o Ronaldo fez recentemente e também para ver qual o desafio que ele vai ter à frente do clube, pensando até pelo lado das finanças, pegando as últimas informações divulgadas pelo clube referentes ao ano de 2020. A gente pode até começar a fazer uma analogia, como se o Cruzeiro fosse uma pessoa. Imagine que uma pessoa ela tem toda a sua vida muito regrada, ela tem destaque naquilo que ela faz, ela tem bons relacionamentos, tem uma vida feliz, ela está sendo promovida continuamente no trabalho, isso até o ano de 2019. Mas de repente, em 2020, tudo começa a dar errado, ela é demitida, ela é corneada, ela é abandonada, ela começa a usar crack e vai morar na rua. É mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu com o Cruzeiro, que era um clube de muito renome na Série A, caiu para a Série B, começou a ter uma série de escândalos de corrupção. Na verdade, os escândalos antes, acabaram ocasionando essa queda e hoje está numa situação financeira muito complicada. E o ponto desse vídeo é mostrar o quão complicada ela é, até mesmo comparando com uma empresa da Bolsa muito famosa e que também está numa situação complicada. E vocês verão que empresa é essa no final do vídeo. E para deixar o vídeo mais fácil também, eu vou dividi-lo em 3 partes. Na primeira, a gente vai ver as receitas do Cruzeiro, como que ele ganha dinheiro. Na segunda, vamos olhar a parte das dívidas, como que ele está perdendo dinheiro atualmente, para quem que ele deve, algumas taxas de juros dos empréstimos que ele tem, e até mostrar a situação incômoda na qual ele se enfiou por conta desse endividamento que virou uma bola de neve. E no último ponto, vamos comparar a situação do Cruzeiro com uma empresa da Bolsa de Valores, para vocês verem o quão complicada é a situação do clube, E aí, será que o Ronaldo vai conseguir dar conta desse feito, de tirar o Cruzeiro do vermelho? Bom, vejamos. O primeiro ponto é olhar pela ótica das receitas, lembrando que a receita é aquilo que entra no caixa do clube. Como o Cruzeiro não é uma empresa de capital aberto, por exemplo, igual uma Magazine Luiza, um Itaú que divulga as informações para os seus investidores a cada 3 meses, de maneira pública, eu vou utilizar as últimas informações que estão disponíveis, que são relativas ao longínquo ano de 2020, porque as de 2021 ainda não saíram. Então, logicamente, o que eu vou falar aqui tem um certo delay. A situação pode estar um pouco melhor ou um pouco pior, mas já mostra como é que a geração de caixa da empresa vinha se deteriorando ao longo dos últimos anos. Começando então a olhar a parte da receita. Infelizmente o Cruzeiro escolheu, entre aspas aqui, nenhum clube escolhe passar por isso, um ano ruim para cair. Eu digo ruim pelo seguinte: até 2019, os clubes da Série A que caíam para a Série B, eles continuavam recebendo o mesmo valor pelos direitos de transmissão dos jogos. Isso mudou justamente pro ano que o Cruzeiro caiu para a Série B, o ano de 2020. Nesse ano, eles teriam 2 opções nesse caso. Ou receberiam um valor fixo, que seria acordado ali mediante algo justo para menor exposição da Série B, ou poderiam receber com base nas compras de pay-per-views feitas para assistir os jogos. O Cruzeiro, provavelmente confiando ali no tamanho da sua torcida, escolheu a segunda opção. Só que essa segunda opção, em comparação com o resultado de 2019, ela ficou muito aquém. Em 2019, por exemplo, eles tinham feito uma receita com essa parte de transmissão de 70 milhões de reais. E em 2020, essa receita caiu para 23 milhões. Então veja que ela caiu mais de 2/3 no final das contas. Além disso, vamos pensar também na questão da bilheteria, que é uma outra fonte de receita valiosa para um clube. Olhando o número de 2019, o Cruzeiro tinha arrecadado cerca de 18,5 milhões com bilheteria. Já em 2020, até por conta da questão da pandemia, que acabou adiando os jogos, quando eles começaram a acontecer, eles estavam sem torcidas, a arrecadação foi muito menor, ficando na casa de 1.042.000 reais. Então veja que é uma queda de 18 vezes. Um outro ponto relevante também na parte de receitas é aquilo que viria dos sócios torcedores, o pessoal que paga uma mensalidade para financiar o clube, em troca de benefícios, alguns ingressos melhores. Hoje em dia também tem clubes já utilizando os fan tokens. Aí o fã vai lá e vota na música que vai ter no estádio, uniforme que o time vai usar, frase que vai ficar no vestiário. Mas são receitas que entram pro clube. Agora você concorda comigo que um clube que ganhava tudo tem muito mais apelo com a sua torcida em comparação com um clube que começa a ter um desempenho ruim e escândalos de corrupção? Então essa receita, assim como as outras que vimos aqui, também diminuiu, ficando na casa aí dos 11 milhões, um número também inferior àquele registrado em 2019. E para fechar essa parte de análise da receita do Cruzeiro, no ano de 2019 eles também obtiveram uma receita muito grande com a venda de jogadores, já que tinha uma grande equipe. Foi naquele ano que eles ganharam a Copa do Brasil e eram favoritos em várias outras competições. O Cruzeiro conseguiu naquele ano mais de 100 milhões com a venda de jogadores. Já passando para 2020, a receita foi de cerca de 23 milhões, porque o elenco estava muito menos recheado de estrelas, já que eles tinham menos dinheiro para gastar e, como veremos no tópico a seguir, as dívidas já estavam se acumulando. Apenas para registrar como essa receita é muito menor do que a do ano anterior, em 2019 o Cruzeiro vendeu o jogador Arrascaeta para o Flamengo. Inclusive tem muita gente que fala que eu pareço com o Arrascaeta.
Acho que é com o Arrascaeta que falam. Talvez no valor de mercado. Pode ser. Mas para dar uma ideia, o Arrascaeta ele foi vendido no ano de 2019 e o valor revertido para o Cruzeiro na negociação dessa venda, ele foi vendido para o Flamengo, foi de cerca de 13 milhões de reais. Então apenas a venda do Arrascaeta foi mais da metade do valor arrecadado com a venda de jogadores em 2020, mostrando como esse braço de receita também se reduziu drasticamente. E aí olhando no final o somatório dessa composição de receitas e até olhando anos anteriores, o que a gente vê é que a receita do Cruzeiro, que foi crescendo de 2016 até 2018, ela se reduziu em 2019 em comparação com 2018, mas ainda era uma receita alta, e aí para 2020 ela caiu drasticamente. E esse é só um ponto, é o dinheiro que entra no caixa do clube. Agora vamos ver um outro ponto muito interessante, que é a parte das dívidas, que estão consumindo boa parte do dinheiro que é gerado pelo Cruzeiro. E quando você clicou nesse vídeo aqui, muito provavelmente você queria saber o quanto o Cruzeiro deve na prática. Então, de cara, já vou te apresentar aqui o dado de que o endividamento total do Cruzeiro no ano de 2020 era de 897 milhões de reais. Então, veja que é uma quantia muito alta. Podemos dizer até que para o tamanho do clube, vendo as receitas que ele tem, talvez fosse até impagável, digamos assim. Mas o ponto é que também cabe salientar que existe uma diferença entre a dívida. Tem a dívida de curto prazo, que é aquela mais urgente, porque afinal de contas vai vencer muito rápido, e tem a dívida de longo prazo. Colocando até um pouco de financês aqui na história, essa dívida de curto prazo seria o passivo circulante da empresa. Seria aquela dívida que tem um prazo curto e vai vencer em períodos inferiores a um ano. Dentro desse total de 897 milhões, o passivo circulante, essa dívida que vai vencer de maneira urgente, fica na casa de 384,6 milhões de reais. O restante, cerca de 668 milhões e 700 mil, seria um passivo não circulante, aquela dívida com prazo maior. Lembrando que para uma empresa, isso também para a pessoa física, essa dívida de curto prazo ela é muito mais urgente, ela está pressionando muito a situação do clube, obrigando até muitas vezes a pegar um empréstimo com taxas mais altas para poder pagar essa dívida, enquanto a de longo prazo, ela pode ser mais facilmente trabalhada. Eles têm mais tempo para arranjar maneiras de gerar receita para poder pagar essa dívida no final das contas. E aí, se você está atento nesse vídeo, você deve se lembrar daquele número de receita que nós vimos no ano de 2020, na casa dos 110 milhões. Então, como que você faz para, com 110 milhões de receita, lembrando que a receita é o que entra no caixa da empresa, né? Você tem outros custos para manter a empresa funcionando, tem despesas administrativas, como que desse valor você consegue pagar uma dívida que vai vencer em um ano em um valor de 384 milhões de reais? Então, essa é a situação complicada do Cruzeiro, que, diga-se de passagem, não vem de hoje. Você pode ver na tela um gráfico mostrando a evolução do endividamento de curto e de longo prazo do Cruzeiro. Hoje o clube ainda tem uma dívida de longo prazo maior do que a de curto, mas a de curto já está num tamanho tão grande que começa a pressionar muito o caixa da empresa. E esse endividamento com certeza vai ser o principal problema que o Ronaldo vai ter que atacar. Fazendo uma analogia com a situação de uma pessoa física, para deixar o exemplo mais simples, imagine que você ganha 2 mil reais, mas deve 17 mil. O que você faria para pagar essa dívida? Bom, a primeira coisa seria tentar gastar cada vez menos para poder pagar essa dívida. Mas dependendo dos juros, essa dívida pode crescer até mais rápido do que aquilo que você consegue pagar. Então é necessário também gerar novas fontes de receita. Mas para isso o clube, voltando para o Cruzeiro, teria que voltar para a Série A. Então tem que ter um gasto com elenco, para que esse gasto se traduza em vitórias e o clube possa voltar a disputar os maiores torneios do Brasil de maneira a ganhar títulos, mais fãs, mais bilheteria com ingressos. Então tudo passa por conseguir equacionar essa questão do caixa, investir em jogadores para que o clube volte a vencer. Mas veja que no patamar do ano de 2020, e não acho que mudou tanto assim para os anos posteriores, as receitas do clube são cerca de 3,5 vezes menores do que endividamento de curto prazo. E como essas vitórias para aumentar as fontes de receita não virão da noite para o dia, e que há um limite para o que você pode economizar, porque afinal de contas os jogadores precisam comer dentro do clube, a outra opção seria, vamos pegar um empréstimo, até alongando esses prazos, o que já aconteceu anteriormente, a dívida de curto prazo do Cruzeiro já foi mais alta do que é hoje, trocando essa dívida curta por uma dívida mais longa. Mas o problema é que o clube tem cada vez mais restrições para conseguir esse financiamento, porque afinal de contas está se tornando um devedor cada vez mais arriscado. Então, pegando alguns empréstimos que o Cruzeiro tem, só para mostrar as taxas de juros que ele está pagando. Então, primeiro, nós temos aqui um empréstimo de 66,5 milhões junto ao BMG, com juros de 1,39% ao mês, e esses são juros que eles foram combinados no ano de 2020. Vamos lembrar que em 2020 a Selic chegou a ser reduzida para 2% ao ano. O Cruzeiro pagava 1,39% ao mês, o que dá um total de 16,68% ao ano. E esse aqui são juros baixos, porque a gente tem um empréstimo de 9,5 milhões ao Banco Mercantil do Brasil, com juros de 2,67% ao mês, o que dá 32,04%
0,04 ao ano. Tem um empréstimo de 2,9 milhões junto ao Santander, com juros de 1,7 ao mês, mais de 20% ao ano. 180 mil ao Banco da Ecoval. Esse aqui tá num patamar amigável, né? 0,8, dá 9,6% ao ano. Então, antes que você culpe os grandes bancos falando que a culpa é deles, veja que esses caras estão emprestando, alguns até, como é o caso da Ecoval, a juros mais baixos, para uma pessoa que ganha pouco, comparado ao que ganhava antes, que gasta muito e que está se endividando cada vez mais, sem um horizonte claro de como vai sair dessa bola de neve. Então, naturalmente, esses juros aqui vão ficar mais altos nos próximos empréstimos, quer porque a situação do clube não melhorou, piorou, quer porque as condições macroeconômicas também forçaram o aumento dos juros. Vamos lembrar que tudo isso aqui é referente a um ano com Selic baixa. Agora, com uma Selic em 2 dígitos, essas taxas aqui vão ficar mais altas. Comparando esses valores dos empréstimos com aquela receita que a gente viu que o clube teve no ano de 2020, de 110 milhões, repare que desse valor, 79 milhões já iriam direto para o pagamento de empréstimos. Até isso é feito através daquelas verbas que eles receberiam da transmissão dos jogos. Então aquilo praticamente nem bate no caixa do Cruzeiro, já vai direto para os bancos como uma garantia do pagamento dos empréstimos. Lembrando também que aqui, novamente, a gente está vendo receita, é tudo que entra no caixa da empresa. Então, se disso, 79 milhões já paga empréstimo, imagina as despesas para manter o clube funcionando, como é que eles vão pagar novos jogadores? Talvez até que nesse ponto alguns inscritos do canal se identifiquem com a questão do Cruzeiro, né? Porque já chegaram a dever um dinheiro que quando o dinheiro batia na conta, já é automaticamente para cobrir um cheque especial, por exemplo, ou pagar uma dívida anteriormente feita. Então é isso que está acontecendo hoje com o Cruzeiro. E aí, só para mostrar o quanto a situação é complicada, voltando para o nosso mundo das finanças. Comparando a questão da receita, dos ativos, do endividamento do Cruzeiro, com uma empresa muito conhecida no mercado, que já foi uma empresa muito grande, mas que passa por maus bocados aí nos últimos anos. Estou falando da gigante de telecomunicações Oi, né? Então muita gente já comprou Oi. Eu nunca comprei, porque eu fui cliente, e quem foi cliente da Oi não compra, mas já teve gente até indicando aí, falando que era uma empresa que iria passar por um turnaround, iria vir a se recuperar. Não é o que está acontecendo hoje, né? Porque você olha, em 2012 os papéis da empresa eram negociados na casa dos R$114 e hoje são negociados por menos de R$1. Inclusive, se a empresa fica negociando na B3 durante o espaço de mais ou menos um mês, custando menos de R$1, a B3 pressiona a empresa para dar um jeito, fazer um grupamento, por exemplo, porque afinal de contas uma ação que custa menos de R$1 é muito volátil, né? Imagina uma ação que custa, sei lá, 10 centavos. Se ela sobe 1 centavo, tá subindo 10% no dia. Quer 1 centavo, a mesma coisa. Então a B3 fala, olha, há um limite de tempo para isso, né? Dê um jeito para que a ação passe aí do valor de R$1. E a Oi, embora já tenha sido gigante, um dia começou a passar por uma série de problemas e teve resultados cada vez menores. Pegando alguns números dela, também referentes ao ano de 2020, embora tenha números muito mais atuais, mas é porque os do Cruzeiro também eram referentes a esse ano. A receita da Oi em 2020 foi na casa dos 9,2 bilhões de reais. Já o passivo circulante, aquela dívida de curto prazo que a Oi teria que pagar no ano de 2020, foi na casa de 18 bilhões de reais. Então veja que praticamente eles tinham um dobro de dívidas em relação à receita. Então, para cada R$1 que a Oi faturou em 2020, ela tinha 2 de dívida para pagar naquele ano. E como a receita é simplesmente o que entra no caixa da empresa e aquilo vai passar por uma série de deduções de gastos e despesas, o que acontecia é que a Oi gerava um resultado no final negativo. Ela não tinha lucro, ela tinha prejuízo no final das contas, o que viria até aumentar mais ainda a sua dívida. Agora, fazendo uma comparação com a capacidade da empresa em pagar as dívidas de curto prazo. Ela tinha um ativo circulante na época que dava na casa de 33,8 bilhões de reais. Então, fazendo uma conta aqui de índice de liquidez corrente, a gente chegaria num patamar de 1,87. Nossa, Bruno, o que é o índice de liquidez corrente? Então, esse índice ele mostra a relação entre todos os ativos circulantes que a empresa tem, aqueles que podem virar dinheiro com facilidade, e o passivo circulante da empresa, aquelas dívidas e obrigações que eles têm que pagar num período de curto prazo. Então, fazendo essa conta, dividindo um pelo outro, a gente vê que a Oi tinha muito mais ativos do que dívida de curto prazo. Então, isso ainda dava uma certa segurança para o investidor, mostrando, olha, a situação está ruim, mas mediante o número de ativos que a empresa tem, no curto prazo, ela não passa por tanta dificuldade assim. Afinal de contas, ela tem como vender parte disso para transformar em dinheiro e pagar essa dívida que vai vencer dentro desses próximos 12 meses. E agora vamos comparar isso com a situação do Cruzeiro. Então, qual seria o índice de liquidez corrente do Cruzeiro nesse caso? Vamos pegar os ativos circulantes que eles têm e dividir por esse passivo circulante, essa dívida de curto prazo, que nós já vimos o valor. Então, indo lá nas demonstrações do Cruzeiro, o que a gente encontra é que ele tem um total de 45 milhões de ativo circulante. Dividindo isso pelos 384,6 milhões da dívida, a gente chega no índice de liquidez de 0,11. Para ser mais preciso, 0,1171. Isso comparado com a
a Oi, né, 1,87, mostra o quão frágil é a situação do Cruzeiro. Sabe quando você vê vídeos de educadores financeiros, o pessoal fala, não compra Oi, é uma bomba relógio, né, a empresa não tá bem das pernas. Então, bota aí na conta que o Cruzeiro tá quase 20 vezes pior por essa métrica. Mas, evidentemente, eu tô pegando aqui números de uma maneira simplificada. A análise de um clube, ela com certeza é muito mais complexa, e o Ronaldo, se ele decidiu investir 400 milhões do bolso dele no Cruzeiro, é porque, primeiro, ele viu que essa situação está complicada, afinal de contas, esses dados aqui são os que eu tive acesso, sendo que há dados muito mais atuais que ele deve ter consultado, usando uma equipe de profissionais altamente capacitada, porque ele tem muito dinheiro para correr atrás desses profissionais. Então isso não é mistério para ele. Agora, com certeza, ele está vendo algum tipo de caminho para tirar o clube desse buraco e levá-lo novamente até os seus grandes dias, porque o Cruzeiro é um grande clube nacional e com o financiamento correto, ele tem tudo para voltar até a Série A e voltar, inclusive, a ficar numa situação positiva. E eu espero que isso aconteça, porque quando isso acontecer, a gente vai ter um pouco de teoria dos jogos aqui no mundo do futebol, com outros clubes e investidores fazendo combinados, mostrando, olha como é que deu certo no Cruzeiro. Até que todos os clubes vão ficar cada vez mais parecidos com empresas aqui no nosso futebol. Mas o ponto é, a situação do Cruzeiro não é confortável. O Ronaldo vai ter muito trabalho, mas eu espero que ele tenha sucesso. Bom, mas eu queria saber a sua opinião. O que mais que o Ronaldo tem que fazer para tirar o Cruzeiro do buraco, além de ter injetado capital no clube? Mas veja que não é um capital tão grande assim comparado ao tamanho da dívida de curto prazo, né? O que vocês sugeririam para eles? O que vocês iriam sugerir para o Ronaldo? E também quero saber, na opinião de vocês, se valeu a pena comprar o Cruzeiro por esse preço. O que vocês acham? Bom, esse era o recado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.